Bom dia, pessoal. Hoje é 15 de março de 2016, portanto, 2 dias depois das manifestações populares no Brasil. Eu estou aqui a pedidos de várias pessoas que ficaram sabendo da PEC que será votada, provavelmente está na pauta do Supremo Tribunal Federal, para ser votada amanhã, dia 16. É uma PEC que propõe a emenda à Constituição e instaura no Brasil o parlamentarismo. Pois muito bem, sobretudo e antes de tudo, a população brasileira tem sido acusada pelo governo do PT e por facções ligadas ao governo do PT de estar praticando golpe de Estado. O que é golpe de Estado precisamente? Golpe de Estado é quando você derruba ilegalmente um governo constitucionalmente legítimo. Os golpes de Estado podem ser violentos ou não. Mas existe um outro tipo de golpe de Estado que é precisamente o que está sendo gestado agora dentro do Senado Federal. Esse golpe se caracteriza por ser uma ruptura institucional repentina, onde ele contraria a normalidade da lei e da ordem e submete o controle do Estado a pessoas que não haviam sido legalmente designadas, seja através de eleição, seja através de hereditariedade, seja através de algum outro tipo de processo. Pois muito bem, é precisamente o que está acontecendo no Brasil agora. O Brasil é um sistema republicano e tornar-se-á parlamentarista sem aprovação do povo. Pois muito bem, encaminharam a mim. Aqui vocês podem ver a proposta de emenda à Constituição. Percebam que, exatamente aqui, existe um código de barras. Isto veio diretamente do Senado Federal. Como vocês podem ver, veio diretamente do gabinete, diretamente não, pertence ao gabinete do senador Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, que é exatamente o indivíduo que propõe a alteração da PEC. Pois muito bem. Nós vamos fazer algumas considerações para vocês sobre esta proposta da PEC. Esta PEC tem 27 páginas até contar com a assinatura dos... Aqui está em branco, efetivamente. Nós precisamos de saber quem foram os senadores que assinaram essa PEC. Pois muito bem. O que está contido nesta proposta, suposta proposta de parlamentarismo dentro do Brasil? Em primeiro lugar, é uma farsa. Não está sendo proposto nenhum regime parlamentarista. Muito pelo contrário. O sistema presidencialista ficará dividido e ampliará consideravelmente o seu poder. Eu vou, juntamente com o auxílio de um amigo, que eu não vou citar o nome, mas um grande entendido nessas questões, ler para vocês algumas considerações que nós podemos extrair da leitura desta PEC, que será votada, que entra na pauta amanhã do Congresso. Pois muito bem, nós temos alguns itens principais que são reações iniciais, que podem ser extraídas. Em primeiro lugar, não é instituído um sistema parlamentar, como é definido. É um sistema semipresidencialista com um forte poder do executivo. Todos os poderes que o executivo brasileiro tem e que é o argumento principal deles para mudar o sistema, ampliam-se consideravelmente com essa PEC. O presidente, uma outra questão, o presidente estabelece limites de endividamento público? É ao presidente que cabe isto? Está aqui contido que sim. Então quem vai poder determinar o limite de endividamento público brasileiro, a partir desse momento, é o presidente da República. O presidente da República é eleito. O primeiro-ministro não será eleito. O primeiro-ministro será escolhido pelo presidente da República. Mas existem algumas outras curiosidades em relação a isso. Bom, se o presidente estabelece os limites de endividamento público, ele deveria, pelo menos, ratificar ou ter ratificado um parecer técnico do Banco Central, da Fazenda, do Tribunal de Contas da União. Ou ele poderia somente vetar o parecer técnico e não aprovar limites.
Mas isso aqui é um poder que é atribuído ao presidente que hoje ele não tem. Falta travas, por exemplo, aos limites do primeiro-ministro. O primeiro-ministro deveria governar, colocar governadores, prefeitos e pessoas, por exemplo, com poderes de revogar as legislações que o primeiro-ministro fará. O primeiro-ministro tem poderes quase que totais e absolutos, como presidente, sendo que o primeiro-ministro não foi eleito. E não há quem consiga conter a atuação do primeiro-ministro. Falta travas nos limites do primeiro-ministro, portanto. Um outro ponto, o presidente aprecia as contas do primeiro-ministro. Como é que o presidente aprecia as contas do primeiro-ministro que ele mesmo aprova? Então, é você dar a chave do cofre. Se o primeiro-ministro fizer alguma coisa incorreta, o presidente valida. O primeiro-ministro pode ser deposto e o presidente pode manter aquilo que esse primeiro-ministro deposto pode validar. Isso não é cabível. Tem que ter um órgão separado que possa rejeitar e bloquear atos do governo. O presidente da Câmara permanece. Entretanto, a atuação dele é completamente esvaziada. Uma pergunta que fica: quem vai estabelecer a agenda legislativa do Congresso Nacional? É o primeiro-ministro ou é o presidente da Câmara? Falta uma clareza em relação ao processo. A escolha do primeiro-ministro. A escolha do primeiro-ministro não deveria ser uma escolha do presidente da República, e sim deveria ser uma ratificação. O presidente deveria simplesmente ratificar, validar ou negar aquilo que a Câmara escolhe. Entretanto, não é esse o processo. É o presidente da República que escolhe e ratifica. Eles inverteram o processo aqui, entre outras coisas. Um outro ponto. Quem é que vai fazer recall do presidente da República? Quem vai produzir impeachment do presidente da República? Né? Então, isso pode ser iniciado pela Câmara, através de 2/3, ou pode ser iniciado pelo povo. E é preciso, para tanto, 1% de membros votantes dentro do Brasil. Então, se o Brasil tem 200 milhões de habitantes, pense o que significa 1% de referendo popular para retirar o presidente da República. O primeiro-ministro aqui também tem uma outra curiosidade. Ele pode ser qualquer um, qualquer pessoa acima de 35 anos de idade. Significa que ele pode ser um empresário, ele pode ser um banqueiro, ele pode ser qualquer pessoa. Não necessariamente tem que ser um deputado. Isso fere o princípio do parlamentarismo, que é o primeiro entre iguais. Então, o primeiro-ministro deveria ser escolhido entre deputados. Há uma abertura em relação a isso. Então, o governo, o presidente, pode colocar aqui qualquer pessoa que não foi votada pelo povo e que vai entrar como primeiro-ministro. Um outro ponto. O primeiro-ministro fica com nomeações do Banco Central, da AGU, e como é que fica? A Procuradoria-Geral da República, a Polícia Federal, o Tribunal Superior Eleitoral, o Supremo, etc, etc, etc. Aliás, todos esses cargos, num sistema real e sério, não deveriam ser cargos por indicação, deveriam ser cargos que existiriam por carreira, não é? E não por pré-nomeação. Um outro ponto. Por princípio, o presidente e o primeiro-ministro deveriam responder e serem limitados pela Câmara ou pelos demais órgãos independentes. Aqui não é assim. O primeiro-ministro e o presidente, quando nós vamos ler, eles não são limitados pela Câmara. Eles têm poderes quase que absolutos, totalitários. Por princípio, o presidente, enquanto chefe de Estado, deve defender o povo contra o governo. Por princípio, o presidente não deve governar. Essa função cabe somente ao governo, que é o primeiro-ministro. Então, aqui nós temos o seguinte: um presidente cujos atributos e cujos poderes de chefe de Estado não vai defender o povo contra o próprio Estado, dados os poderes que ele tem. E um primeiro-ministro, que é
conduzido ao cargo pelo presidente da República, né? Então, o presidente aqui, ele governa o presidente e governa o primeiro-ministro. Isso é absolutamente inusual. Além disso, tem outras pérolas curiosíssimas em relação a isso. Na seção 1 do Presidente da República, no artigo 84, inciso 9, o presidente pode decretar o estado de defesa por solicitação do primeiro-ministro, ouvido o Conselho da República e submetê-lo ao Congresso Nacional. Pois muito bem. Decretar o estado de defesa por solicitação do primeiro-ministro. Mas vocês vão entender mais à frente um outro problema em relação a isso. O presidente também pode, no item 14, nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os juízes do Supremo Tribunal Federal, os tribunais superiores, os chefes de missão diplomática de caráter permanente, os governadores dos territórios e o Procurador-Geral da República. Como assim? O presidente pode nomear os governadores dos territórios? Que cargo é esse? Que cargo é esse? Além disso, no artigo 86C, o primeiro-ministro pode, vamos dizer que o primeiro-ministro entrou, foi votado, no parágrafo 2º, decorridos 6 meses da posse do primeiro-ministro, o Congresso Nacional poderá, por iniciativa de 2/5 dos membros de cada uma de suas casas e pelo voto da maioria absoluta de ambas, apreciar moção de censura ao governo em sessão conjunta. Pois muito bem. Antes era 2/3. Isso significa que o primeiro-ministro, caso ele entre, decrete estado de sítio no primeiro dia de governo, ele só poderá ter o estado de sítio decretado ou revogado após 6 meses em que ele entrou. Então ele tem 6 meses para fazer o que quiser e ele está vetado legalmente. O Brasil está proibido de agir contra o primeiro-ministro e só pode agir 6 meses depois. O artigo 86D ocorre a demissão do governo em é permitido ao primeiro-ministro e aos integrantes do Conselho de Ministros a reeleição para o mandato parlamentar no exercício do cargo. Aqui não está especificado quantas vezes o primeiro-ministro pode ser levado ao cargo. Para artigo 86E, vejam vocês, parágrafo único. O primeiro-ministro será escolhido entre os brasileiros maiores de 35 anos. Parágrafo único agora. O primeiro-ministro, em caso de impedimento, indicará seu substituto entre os membros do Conselho de Ministros. Pois muito bem. Se o primeiro-ministro foi impedido de assumir, baseado em quê? Ele pode indicar o seu substituto entre os membros do Conselho de Ministros. Outra pérola. Há várias. Artigo 86G. Quando o primeiro-ministro for exonerado pelo presidente da República ou sofrer moção de censura da Câmara dos Deputados, todos os membros do Conselho de Ministros serão exonerados. Vejam vocês que isso vai frontalmente contra o que está escrito precisamente no artigo 86E, no parágrafo único, em que o primeiro-ministro, uma vez impedido, indica o seu sucessor. Mas aqui fala que todo o Conselho de Ministros será indicado. Não é? Inexistindo governo, parágrafo 5º do artigo 86G, inexistindo governo ou em situação de transição, o secretário de Estado goza de autoridade. Que secretário de Estado é esse que apareceu aqui agora? Parágrafo 6. O líder da minoria e o colégio de seus vice-líderes
autorizados a responder pelos assuntos correspondentes aos ministérios existentes, gozarão, no que couber, na forma regimental, de tratamento compatível com o concedido em lei ao primeiro-ministro e demais integrantes do Conselho de Ministros. Portanto, além do ministro, do primeiro-ministro, do Conselho de Ministros, nós teremos o vice-líder da minoria e o colégio de vice-líderes com poderes de primeiro-ministro. Eu não vou continuar para cansar vocês. O que é isto que está em tramitação dentro do Congresso Nacional? Isto é golpe. O PSDB, na figura do senhor selador Aloysio Nunes e de Aécio Neves, que é o presidente do PSDB, estão propondo um golpe à República. Isto é tão grave. O Brasil está passando por um momento tão grave, tão grave, tão grave. Aqui está determinado que, uma vez aprovado, isto entra em vigor. Então, isso significa que o Brasil anoitece como república e amanhece como parlamentarismo, e este tipo de parlamentarismo, pois muito bem, diante disso, está configurado claramente que o Brasil não é um regime democrático e nem tampouco republicano. O Brasil já se tornou uma ditadura há muito tempo. O que eles vão fazer com essas coisas, com o passar do tempo, é simplesmente institucionalizar a ditadura. Eis a resposta àqueles que nos perguntaram uma opinião sobre o que está escrito nesta PEC, que irá à votação amanhã pelo Senado da República. Isto não é uma vergonha, isto é golpe.